Olá, primeiro, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, certo? Então, escolhe um cantinho sossegado aí da casa de vocês, pega a apostila e vamos lá para a aula 21, tá? Hoje a gente vai trabalhar a parte de bioenergética, tratando do tema respiração celular. Então, a gente vai aprender o que é respiração celular, onde ocorre a respiração celular, certo? Qual a importância, tá? E os processos aí que faz com que os organismos aeróbicos permaneçam vivos, então com o metabolismo funcionando. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a respiração celular é o processo em que há a liberação de ATP, a liberação de energia, para que o organismo permaneça funcionando. Ela só ocorre com presença de oxigênio. Então a respiração celular ela necessita de oxigênio para que possa ocorrer, diferente daquilo que a gente estudou na aula passada, que é a fermentação. Tá? Então o primeiro ponto aí é a presença de oxigênio na geração aí de energia, na liberação de ATP. Tá? Então o primeiro ponto aí que a gente tem que se atentar, tá? É a presença do oxigênio aí para que possa haver a liberação de energia, para que o metabolismo possa trabalhar, diferente da fermentação que estudamos na aula anterior, certo? Então, para que aconteça isso, tá? Então tem que ter uma quebra total da molécula de glicose, certo? Então a glicose, aquele carboidrato monossacarídeo que a gente estudou lá na parte de nutrição, certo? Então a glicose, esse carboidrato aí, ele tem que ser quebrado totalmente para que possa liberar a energia, certo? Então a glicose ela é quebrada com auxílio do oxigênio, tá? Com essa quebra aí libera, tá? Gás carbônico e água junto com a energia, certo? Então a equação para que ocorra a respiração celular requer então glicose mais oxigênio. Da junção dos dois libera energia, certo? Junto gás carbônico e água. Devido a isso, agora fica fácil da gente entender por que a gente pega o oxigênio, tá, do ar atmosférico e devolve para o ambiente o gás carbônico. É devido a esse trabalhinho aí lá no interior da célula. Para a gente entender por etapa o processo de respiração celular, primeiro de tudo a gente tem que se atentar para a organela que é responsável por todo esse processo, tá? Pela grande quantidade aí de ATP, tá? Então é uma organela chamada de mitocôndria. Então tem que lembrar sempre ali, a organela responsável pela produção, pela liberação de energia, tá? que vai fazer a respiração celular é a mitocôndria. Porém o processo começa um pouquinho antes, tá? O processo aí de liberação de ATP ele ocorre um pouco antes. Então, sabendo já que é na mitocôndria, a gente vai agora entender um pouco das etapas. O processo de respiração celular leva 3 etapas, certo? Sendo que a primeira etapa é chamada de glicólise, depois passa por um processo chamado de ciclo de Krebs e por último cadeia respiratória, certo? Resumindo bem assim, o que acontece em cada processo, para a gente não se perder muito em cima das informações que ainda a gente vai estudar bastante ainda em cima disso, vamos atentar ao seguinte. No primeiro processo, na glicólise, vamos pegar essa palavra, o que ela quer dizer? Primeiro a gente pega glico. Glico vem de glicose, vem aí do açúcar, aí, do carboidrato monossacarídeo que a gente já aprendeu, já que ele faz parte aí da energia. Então a gente se alimenta de diversos alimentos que vai nos ceder esse nutriente, esse carboidrato monossacarídeo, tá? Então quando ele está lá na corrente sanguínea, ele vai passar essa glicose, ela vai adentrar na célula.
No citosol, então lá no hialoplasma da célula, então no citoplasma da, da célula, ocorre a quebra, daí lise. Glicólise quer dizer quebra da glicose, certo? Dessa quebra aí, tá? Então, como eu já havia comentado que a glicose ela tem que sofrer toda a desintegração, ela tem que quebrar por totalmente, vai já liberar 2 ATP já. Porém, não é a quantidade eficiente para os organismos, tá? Que fazem respiração celular ter uma grande eficiência, tá? Devido a isso existe a mitocôndria, que vai tornar essa liberação de energia muito mais eficiente, certo? Na glicólise é formado ali 2 ATP, como eu falei, já é liberado. E o interessante é o seguinte, a glicose ela é quebrada em piruvato, então tem que guardar essa palavrinha, piruvato, tá? Porque é o piruvato que vai conseguir adentrar na organela mitocôndria. Então, na glicólise, a glicose passa para o interior da célula, onde ela é quebrada, já liberando ATP, já liberando energia já no hialoplasma, porém ela é quebrada em piruvatos, tá? Esses 2 piruvatos que quebram aí consegue passar para o interior da organela responsável aí pela liberação de energia, que é a mitocôndria. Passado o piruvato aí para o interior da mitocôndria, lá na metadinha dessa organela aí, na matriz mitocondrial, começa a segunda etapa, que é chamada ciclo de Krebs. É uma cadeia de processo, tá? Bioquímico muito complexa, então é utilizado para produção ali de quebra, de desintegração que tem ali tanto de uma parte do gás carbônico quanto da parte do hidrogênio. Eu já falo, é muita coisa que está acontecendo, porém a gente se atenta a 2 mecanismos que acontecem ali. Existe uma enzima que tem o nome de acetil, tá? CoA, ou acetilcoenzima A, que vai fazer o seguinte, ela vai começar a quebrar, tá? Essas moléculas aí. Eu falei 2 processos, então o primeiro processo que acontece no ciclo de Krebs, que a gente tem que se atentar, é a descarboxilização, tá? Que é a perda, tá? de CO2, então nesse caso aí começa as reações em cima do gás carbônico, então ele vai cair fora, então já nesse processo, já na mitocôndria, o gás carbônico vai embora. E a desidrogenação, tá? A perda de hidrogênio, tá? Então isso daí vai ocorrer lá na matriz mitocondrial, fornecendo hidrogênio para a última etapa, tá? Então o ciclo de Krebs ele é um conjunto de acontecimentos químicos, porém a gente se atenta ali a quem está trabalhando nisso daí, tá? Que é essa enzima, tá? Essa substância aqui que vai ser originada, que é o acetilcoenzima A descarboxilização, tá? Que é a perda de gás carbônico, ele já é mandado embora dali, e a desidrogenação, que é o hidrogênio que tira para a próxima etapa, tá? Então, nesse processo aí, quando começa ali o ciclo de Krebs, então começa a ocorrer isso, as substâncias começam a se movimentar ali, vai ter essa quebra de lipídio e proteína, tudo junto ali, tá? Então, vai começar o processo a ocorrer, tá? Então, libera gás carbônico, guarda o hidrogênio para a próxima etapa. A última etapa é chamado de cadeia respiratória. Aquele hidrogênio que sobrou ali, tá? Agora nessa etapa aqui vai utilizar o oxigênio, tá? Então tem o hidrogênio já guardadinho aqui, porque já guardou já da outra etapa do ciclo de Krebs. Falta agora
um processo que é chamado de fotofosforização oxidativa, tá? Nesse fenômeno aí, o fósforo ele vai ser carreado junto com o oxigênio, certo? Então aí a gente se atenta à molécula que está ali funcionando. Então na cadeia respiratória, então lá no finalzinho da mitocôndria, vai ter moléculas de ADP. Com a ajuda dos elétrons que foram produzidos ali, que foram, liberados pelo ciclo de Krebs, começa uma carreada, onde que o ADP, vamos lá, ele tem 2 fósforos, ele está paradinho. Os elétrons vão levar mais um fósforo, vai ficar 3 fósforos, se torna ATP, tá? Então dessa forma aí, quando junta com os íons aí, com os elétrons que estão trabalhando lá com que foi liberado pelo ciclo de Krebs, então aqueles montes de íons de hidrogênio todos trabalhando lá, eles vão fazer com que leve o fósforo até o ADP, até essa molécula se transforma em ATP, e rapidamente, quando se transforma em ATP, ela libera energia, e dessa forma vai liberando energia. Para a gente entender mais ou menos da eficiência que tem no caso aí, na cadeia respiratória, vai liberar 26 ATP. Então, quando começa 2 ATP na glicólise, 2 ATP no ciclo de Krebs, no final 26, tá? Juntando tudo, então na respiração celular, utilizando a mitocôndria, no final vai ter 30 ATP, tá? Então vai formar vai formar muita liberação de energia, tá? Nesse processo. A gente finaliza essa aula aqui, tá? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Tem aí os exercícios para fazer da página 262 do Em Classe, certo? No mais, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.